me ama, eu posso ficar no pecado. Deus ama eu, Deus é meu brode. Deus me ama, eu posso fazer o que eu quiser. O que importa é que eu já fui predestinado. Então, se eu já fui predestinado, posso fazer o que eu quiser. Deus me ama. Pois é, aquele que nos ama, o amor permanece. Mas nos lavou do pecado, o amor permanece. Pecado não. Livro das Revelações, capítulo de número 1, versículo de número 7. Podemos ler? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Último capítulo desse livro, por favor. Capítulo 22. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Assentai-vos, muito obrigado. Mais uma vez, expresso minha gratidão pela vida de cada um de vocês. Ao nosso pastor presidente, que aqui também é meu pastor, pastor Elias Cardoso, pastora Lígia, minha gratidão. Que Jesus use vocês cada vez mais, toda a vossa família. Obrigado a todo o corpo de obreiros. Pastor Flávio Pena, obrigado mais uma vez. Meus amigos, cantor Cleito Queiroz, Leandro Borges, como é bom ser ministrado por esses dois jovens, que o Brasil tem sido edificado pelo ministério deles, tanto em composições, como na arte musical, qualidade e unção. Sou feliz por fazer parte da geração desses adoradores. Sobrou apenas o meu livro intitulado Solteirismo e Namoro Cristão. Alguns jovens têm até vergonha de se aproximar da banca para comprar esse livro, quando um dos capítulos deste livro é a bênção de estar solteiro. Tem poucos. Se você puder passar e adquirir, aproveite. Sai dele. Se ele sair antes da mensagem, você toma o livro. Queridos, existem homens de um momento, gente que aparece e some de repente, mas existem homens que nem a história os dispensa, porque a própria história depende deles para ter algum sentido. João é esse tipo de homem. Ele era o mais novo entre os discípulos, viveu em Éfeso até a idade avançada. De João se pode dizer que ele viveu, ele foi fiel até o fim. Esse homem com 95 anos está numa ilha chamada Patmos. Como eu já disse ontem, e só lembrei a vocês, porque eu sei que vocês sabem, um lugar difícil, um lugar doloroso. E ali ele recebe a revelação de Jesus Cristo que o Pai lhe deu e entregou ao anjo, o anjo entregou a João e aí João entregou às igrejas. O imperador Domiciano havia exigido que todos o adorassem como Senhor e Deus, e João recusou isso. Como João recusou, ele se tornou um infrator
Então ele foi enviado ali para morrer. Uma ilha situada no mar Egeu. E antes que o navio se aproximasse daquele ambiente, os prisioneiros eram lançados nas águas. E as feras desciam e entravam nas águas para destruir os prisioneiros que nadando tentavam escapar. E graças a Deus, João escapou. João nos apresentou 3 conteúdos: Evangelho, Epístolas e o Apocalipse. No Evangelho, João valoriza o crer. Nas Epístolas, João valoriza o saber. E no Apocalipse, João valoriza o se preparar. Então, quando você estuda o Evangelho, segundo escreveu João, você aprende a crer. Nas Epístolas, você se sente obrigado a saber. E o Apocalipse te impulsiona a se preparar. No Evangelho, ele ensina que a vida é recebida. Nas cartas, ele ensina que a vida cristã deve ser vivida. No Apocalipse, ele ensina que a vida cristã será recompensada. No Evangelho, ele apresenta a salvação. Nas cartas, ele apresenta a doutrina da santificação. E no Apocalipse, ele apresenta a doutrina da glorificação. Essa eu gostei muito e vou repetir. No Evangelho, ele apresenta a doutrina da salvação. Nas Epístolas, a doutrina da santificação. E no Apocalipse, a doutrina da glorificação. No Evangelho, ele nos apresenta o Cristo profeta. Nas Epístolas, ele nos apresenta o Cristo sacerdote. E no Apocalipse, ele nos apresenta o Cristo que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Perceba, por favor, a guisa de introdução, que do capítulo 1 ao 3, Cristo é apresentado como Rei e sacerdote ministrando às igrejas. Capítulos 4 e 5, Jesus é apresentado no céu como Cordeiro de Deus glorificado, reinando no trono. Capítulos 6 a 18, Cristo é apresentado como o juiz de toda a terra. Capítulo 19, ele volta à terra como rei vitorioso. E o livro encerra com o noivo levando a noiva à santa cidade gloriosa. João, no capítulo 1, que é o capítulo base para o tema dessa festa, ele saúda as igrejas com sabedoria. Ele diz no versículo de número 4: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. E graça e paz da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Isso se repete no capítulo 3, no capítulo 4 e no capítulo 5. 7 espíritos que estão diante do trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. As igrejas eram compostas de judeus e gentios. Gentil é todo aquele que não é judeu. Então, quando João vai saudar as igrejas, ele os saúda conforme o costume dos destinatários, conforme a linguagem deles. Na saudação de João, a palavra graça é para os crentes gentios. A palavra paz é para os crentes judeus. Porque os gentios não tinham a graça ancestral. Filhos de Abraão, de Davi, não tinham. Os gentios que não tinham a graça da ancestralidade, nem espiritual, em Cristo eles alcançaram essa graça. João então os saúda com graça. Os judeus tinham privilégios. Os judeus tinham a graça da ancestralidade, da genealogia. Mas precisavam reconhecer e se lembrar que tudo isso foi por causa da graça. De quem? De Cristo. E por causa da graça de Cristo, não por serem descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles agora têm paz com Deus. Por isso, em o nome de Jesus, João os saúda com graça e paz.
alcançando os dois tipos de povos e públicos que se uniam nas igrejas do Senhor. Em segundo lugar, João se apresenta com humildade. Ele se apresenta no versículo 1 como servo. Depois ele diz no versículo 9: eu, João, que também sou o vosso irmão e companheiro na aflição e no reino. Eu acho linda quando essa expressão de João: eu sou vosso irmão e companheiro na aflição. Se João se apresenta com humildade, é porque houve mudança. Me ajude, houve o quê? As pessoas mudam e não duvide disso. Quem diz que as pessoas não mudam, está limitando a graça de Deus. E quem sabe denunciando a si mesmo. Porque todos nós precisamos nos desenvolver nessa vida, até na vida cristã. Para que esse João esteja se apresentando aqui com humildade, eu entendo que ele está maduro. Porque humildade é coisa de gente madura. Humildade é coisa de gente inteligente. O pastor que está me levando, me ajudando no transporte, Jadir, pastor Jadir, ele comentava comigo sobre modas, inovações, e que querem substituir pela história, mas nós, em nossa conversa, chegamos à conclusão de que é passageiro. Por quê? Porque é moda. E entenda que a maturidade não permite que a soberba permaneça no coração do homem. A sabedoria de Deus, o fruto do Espírito, a unção de Deus, gera no homem a semelhança de Cristo. Então esse João que se apresenta aqui como companheiro no reino e nas aflições, não pode ser guiado por modismos, porque assim como a soberba é vã, todo modismo também é uma glória passageira. Mas a humildade gera a permanência em tudo. E humildade é nada mais e nada menos do que assemelhar-se à pessoa de Cristo. E a soberba é nada mais e nada menos do que assemelhar-se a Satanás. Então, se na sua igreja você é o soberbo, você é o satanazinho lá. Todo soberbo é o protótipo de Satanás no casamento, na família, no ministério, na empresa. Então João se diz servo. Se você se ensoberbece, se você é alguém de dura cerviz, que não abaixa a cabeça, que não respeita os mais velhos, se você é alguém que não entende que seu tempo não é ainda o tempo de ensinar, mas de aprender, se você não conseguiu ainda morrer para os aplausos, e se você só consegue ser companheiro das pessoas no reino e não na aflição, falta humildade em você. Por isso João diz: eu sou companheiro na aflição e no reino. Porque só quem tem humildade consegue ser companheiro na aflição e no reino. Orgulhosos são companheiros apenas de reino. Eu canto com você, chorar com você jamais. E eu disse que para João se apresentar com humildade houve mudança, porque em Marcos 9, ele chegou para Jesus com os discípulos e disse assim: Senhor, achamos um que estava expulsando demônios em seu nome. Sabe o que a gente fez? Proibiu ele de expulsar demônio no teu nome. Eu falei, tu está proibido de usar o nome de Jesus. Aí ele conclui, porque não era dos nossos. Ou seja, não faz parte da nossa igreja. Não faz parte do meu grupo. E eu falei para ele, tu está proibido de usar o nome de Jesus, cabra. Quando ele pensou que Jesus ia concordar, Jesus disse assim: quem não é contra mim, é por mim. Em Mateus 20, a mãe dele chegou com ele e Tiago. Ó, Senhor, esse meu filho quer sentar no seu trono.
do seu lado no trono, do lado direito do trono, e esse aqui no outro trono de um lado esquerdo. Então eu preciso que os meus filhos governem contigo. Tá, mas os 10 discípulos, não, deixa de lá. Para reinar, governar esses 2. Aí Jesus olhou e disse assim: podem beber do cálice que eu bebo e ser batizado no batismo em que serei? Aí João disse: eu posso. Aí Jesus disse: no meu batismo sereis batizados. Do cálice que eu beberei, vocês beberão, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda é para aqueles a quem o Pai já preparou. João queria trono, Jesus tinha acabado de falar de cruz. Em Lucas 9, Jesus disse assim: vão na frente e achem uma pousada em Samaria para que eu possa descansar. João foi com os discípulos. Chegando lá, os samaritanos disseram: não tem vaga. Tem vaga aí? Não tem vaga. Voltaram para Jesus. Jesus pergunta: acharam a hospedagem para que eu possa descansar? Porque já estavam a caminho de Jerusalém. Aí João disse, eles disseram que não tem vaga não. Não tem vaga, uma hora dessa não tem vaga para a gente descansar e não tem vaga. Aí João: Senhor, eu posso dar uma sugestão? Pode, João. O senhor não quer que a gente faça igual Elias? Mandar descer fogo do céu e mata eles tudo. Jesus disse: de que espírito sois? Eu não vim destruir o pecador, eu vim salvar o pecador. Pastor, é sério, é esse João, filhinhos. É João, o apóstolo do amor. Em João 20, quando as mulheres chegaram anunciando: Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Pedro olhou para João, João olhou para Pedro, e ambos saíram correndo. E um passava na frente do outro, um passava na frente do outro. Esse é o mesmo João que nas epístolas escreve: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse é o mesmo João que agora diz: eu sou o vosso companheiro no reino e nas aflições. João entendeu que a humildade nos assemelha a Cristo e a soberba nos torna semelhantes a Satanás. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste o orgulhoso, Deus resiste o soberbo. Por quê? Porque quando Deus vê o soberbo, Ele vê a imagem satânica. Mas quando Ele vê o humilde, Ele se lembra do caráter do Filho, Ele se lembra de Cristo. Satanás disse: subirei, todo soberbo que é às alturas. Jesus disse: descerei. Satanás disse: sereis semelhante ao Altíssimo. Jesus disse: serei semelhante aos homens. Satanás subiu, caiu. Jesus desceu, subiu, e está à direita de Deus intercedendo por nós. Diga comigo: humildade é coisa de gente madura. Eu ainda estou amadurecendo. Em terceiro lugar, João apresenta o Deus triuno. João apresenta o Deus que é 3 em 1. Versículo 4 ele diz: eu vos saúdo com graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos de Deus. Leia Isaías 11 que você vai entender a sétupla manifestação do Espírito. E da parte de Jesus Cristo. Então, daquele que era e há de vir, Espírito e Jesus Cristo, é o Deus Trino. Isso não é novidade. João o apresenta assim porque ele crê nesse Deus, que é uma família. Ele crê nesse Deus, que se manifesta dessa forma em toda a Bíblia. E não foi só João que nos apresentou assim.
Moisés também nos apresenta esse Deus. Números 3 a partir do 24. O Senhor, Deus, te abençoe e te guarde. O Senhor, Jesus, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, Espírito Santo, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Isaías capítulo 6, os serafins cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Daniel disse: eu vi tronos. Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus, o Filho sai das águas, o Espírito desce, e do céu o Pai brada: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Paulo, na relação dos dons, 1 aos Coríntios, capítulo 12, nos apresentou esse mesmo Deus que João apresenta no capítulo 1. Paulo diz, 1 aos Coríntios, capítulo 12, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas quem opera tudo em todos é Deus. Então perceba as expressões de Paulo: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas quem opera tudo em todos é Deus. Que é isso, pastor? Deus, 3 em 1, 1 em 3, singularidade no plural. Não entendi, pastor. Pluralidade no singular. Ainda não entendi, pastor. Se tentar entender, perde a cabeça. Se negar, perde a salvação. Só dá glória e diz: eu creio nesse Deus. Dá conta não, irmão. Primeiro, João saúda com sabedoria. Segundo, João se apresenta com humildade. Terceiro, João apresenta a divindade de 3 pessoas. E ele, na sua primeira epístola, capítulo 5, disse: 3 dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito. Esse João agora, em quarto lugar, nos dá a evidência de que ele é um homem liberto. Versículo de número 5 ali diz: aquele que nos ama e nos lavou dos nossos pecados. Ele é o apóstolo, ele está escrevendo as revelações, mas ele se coloca no grupo dos lavados. Ele não diz: aquele que nos ama e aquele que vos lavou dos vossos pecados. Não, João diz: ele nos ama, eu estou incluso, eu estou debaixo desse mesmo amor, e ele nos lavou dos nossos pecados. O que João está nos ensinando aqui é: eu também sou liberto, eu também fui salvo. O que tem de igreja que pastores, sem serem salvos, querendo ministrar aos salvos, a gente perde a quantidade. Em muitas igrejas, quem está no púlpito deveria estar lá no estacionamento, e alguns que estão no estacionamento, porque são lavados, já deveriam estar no púlpito. Então João está dizendo: eu sou um ministro salvo, eu sou um pastor salvo, pregando a uma igreja salva. Eu sou um ministro amado, pregando a uma igreja amada também. Ele nos ama, ele nos ama. Me ajuda, diga: ele nos ama. Conjuga o verbo ama, passado, presente ou futuro. Ele nos ama, é para você falar, passado, presente ou futuro? Presente, ele nos ama. Aí diz assim: e nos lavou dos nossos pecados, passado, presente ou futuro? Isso é salvação. Deus me ama,
eu posso ficar no pecado. Deus ama eu, Deus é meu brode. Deus me ama, eu posso fazer o que eu quiser. O que importa é que eu já fui predestinado. Então, se eu já fui predestinado, posso fazer o que eu quiser. Deus me ama. Pois é, aquele que nos ama, o amor permanece. Mas nos lavou do pecado, o amor permanece. Pecado não. Ah, pastor, mas é normal o crente pecar? Não é normal, não. É normal o crente adulterar? Não é não. É normal o crente mentir? Não é não. É normal comprar e não pagar? Crente lavado? Não é não. Não é normal, não. É normal brincar com o sentimento dos outros? É para escolher a melhor? Não é normal o crente fazer isso. É normal o crente pecar, pastor. A gente está na terra, mas é cheio do Espírito que é do céu. Está na terra, mas tem o nome escrito no livro da vida. Deixa eu lhe dizer um negócio. Você não pode falar para mim: eu tenho tanta dificuldade para ser santo, eu tenho tanta dificuldade para ser menino, mas é difícil. Você está de graça. Porque se você nasceu de novo, você tem a natureza dele. Se você tem a natureza dele que é santo, é natural para você ser santo. Pastor, não é normal crente pecar? Não. Somos cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Vazio. Bebe, engole, derrama, esvazia. Isso. Aqui é o crente que peca. Aqui é o normal pecar. É normal o crente pecar. Um convitinho leva ele. Tá pesado. Tá. Uma barra de saia leva ele. Perder a virgindade, miga, é top. Você sabe que você está perdendo. Qualquer vento de doutrina, qualquer modismo leva o crente vazio. Aí aqui vem um crente que é cheio do Espírito. O que é isso, pastor? Ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito Santo. Que já foi lavado. Eu estou sem retorno aqui. Se puder me ajudar, está abafado. Me ajuda, igual ontem. Isso, deixa assim. Eu não vou ficar gritando o tempo todo não, porque eu não sou doido. O Espírito enche. Então, diga: o amor permanece. Pecado não. Por que João usa a expressão nos lavou? Porque pecado suja. E se tem sujeira, porque a água está parada. Lembrou, né? Pelo amor de Deus, lembrou? Foi ontem. E água parada não faz barulho. Sei. Essa foi de ontem. João tem armas improváveis. Por isso o Senhor lhe disse: o que vês, escreve. Vou usar suas mãos agora. João usava as mãos assim. Nós usamos as mãos o que João escreveu me faz lembrar do céu. O que João escreveu me faz ajudar os meus irmãos. Não é só a boca fala do que o coração está cheio. O dedo tecla do que o coração está cheio. E nós precisamos entender que nós temos a revelação. O pai passa a revelação ao filho, o filho passa a revelação ao anjo, o anjo passa a revelação a João, João passa a revelação à igreja.
precisamos escrever a revelação. Cuidado. Em João capítulo 8, o que Jesus escreveu livrou a mulher das pedradas. O que na maioria das vezes nós escrevemos hoje são as próprias pedradas. Em sexto lugar, essa é legal. João é o ministro que vê Cristo e a igreja. A partir do versículo de número 10, ele vê Cristo. Versículo 12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais vi um ser. Então, o que tem a ver castiçais com a igreja? É Jesus que disse. Versículo 20. Os 7 castiçais que vistes são as igrejas. Então ele viu Cristo. Mas antes de ver Cristo, viu as igrejas. Eu disse ao Flávio, hoje eu vou pregar para sentar. No final a gente dá uma levantada. Mas entenda, não se separa Cristo da igreja. Quando eu virei-me para ver quem falava comigo, vi 7 castiçais. Ele se virou para ver quem, mas ele não vê quem, ele vê o quê? Os castiçais. Mas ele quer ver Jesus, mas tem que ver a igreja. Mas eu quero ver Jesus, mas tem que ver a igreja. Onde é que está Jesus? Na igreja. Eu quero Jesus, tem que passar pela igreja. E se eu ficar fora da igreja? Está fora de Jesus. Não separe Cristo da igreja, porque Cristo não se separa dela. Agora entenda, por favor, sem igreja não tem Cristo. Se tem Cristo, tem a igreja. Se Ele, o Senhor dela, está aqui, está no meio dela, como poderíamos ter comunhão com Ele fora dela? Se Ele que quer ter comunhão conosco está nela, como nós poderíamos ter comunhão com Ele fora dela? Então, enquanto Ele não vem, ou até que Ele venha, congregue. Hebreus 10, 25, não deixe de congregar, porque já está chegando aquele dia. Eu sei que muitos dentre nós se ferem com falsas igrejas, com falsos pastores, com falsas pregações. Mas não venha com essa onda de que você não precisa da igreja e de que você só precisa de Jesus. Porque individualmente a Bíblia diz que somos membros. A Bíblia só me chama de igreja na coletividade. Eu nela, Cristo em mim. Fora dela, fora de Cristo. Eu não posso dizer que quero só ter amizade ou intimidade com a cabeça. Eu preciso de um ser completo. E nesse ser chamado Cristo, a igreja é o corpo, Ele é o cabeça, e eu estou ligado ao cabeça quando eu sou membro desse corpo. Escute o que eu vou lhe dizer. O crente que enxerga Cristo e a igreja sabe que a igreja é rebanho que tem pastor, é noiva que tem noivo, é exército que tem general, é lavoura que tem dono. A gente precisa enxergar Cristo e enxergar a igreja. Quem está me entendendo? Em sétimo lugar, João deseja o céu de Cristo. É o Cristo do céu. Você percebe que no livro do Apocalipse, João no capítulo 4,
está na sala do trono do Pai. Capítulo 5, ele vê o trono do Filho. Capítulo 6, as aberturas dos selos. Capítulo 7, os mártires. Capítulo 8, silêncio no céu. Capítulo 9, os cavaleiros das trevas. Capítulo 10, João enxerga um forte anjo com um livrinho que ele oferece. Capítulo 11, ele vê mais pragas e lutas sobre a terra. Capítulo 12, ele vê a batalha do dragão contra a mulher Israel. A mulher e o filho que dela nasce, que é Cristo, vence. Capítulo 13, João contempla a ascensão do anticristo. Capítulo 11, eu já passei deles e volto, ele vê as duas testemunhas. Capítulo do número 15, ele vê os vencedores, os mártires, cantando o cântico de Moisés, do mesmo modo que o povo que seguia Moisés cantou no Êxodo, após vencer Faraó. Capítulo 16, ele vê as últimas pragas vindo sobre a terra. Capítulo 17, ele vê a grande prostituta. Capítulo 18, ele vê a queda da Babilônia. Capítulo 19, sua visão volta ao céu, e ele vê o céu se abrindo, o Rei dos Reis descendo, acompanhado com a igreja que já foi arrebatada para defender Israel. Capítulo 20, ele começa a ver o milênio. Capítulo 21, ele vê novo céu, nova terra. Depois ele vê a nova Jerusalém. Quando ele vê a nova Jerusalém, ele vê que nas bases da cidade tem o nome das 12 tribos, nas portas o nome das 12 tribos, e nas bases o nome ou os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. No capítulo 22, ele é apresentado a ele o rio puro da água da vida. Capítulo 22, versículo 2, ele vê a praça cheia de frutos. Versículo 3 diz que lá não haverá maldição após o milênio. A partir do versículo 5, ele vê as glórias da igreja no novo céu e na nova terra. Depois ele vê a noiva ligada ao Espírito, convidando as nações para participarem da comunhão. Quando acaba isso, eu estou encerrando aqui agora. Quando acaba isso, todas essas experiências do capítulo 22, João abre os olhos e diz: estou na terra. Quando ele diz estou na terra, ele diz: não, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu queria chegar aqui, quero sua atenção e disposição, por gentileza. João viu tudo isso, e quando eu vejo na Bíblia, pastor Elias, João dizendo ora vem, Senhor Jesus, ele está dizendo: eu estou com saudade do céu. Quando João diz Maranata, ele está apressando a vinda do Senhor. Tem gente que, se você disser assim, ó, Jesus está voltando logo, ele vai dizer: fale isso não, pelo amor de Deus. Agora João, como ele tem saudade, como ele sabe que está preparado, ele diz: Maranata, vem logo. Deixa eu te contar um segredo aqui. A palavra, é para gravar. A palavra em aramaico que a igreja de fala grega do século I preservou e mais usou foi Maranata. Querido, a igreja preservou essa palavra, uma língua morta, muitas se apagaram, mas essa palavra Maranata, a igreja não deixou morrer, a igreja não deixou se acabar. Deixa eu lhe provar, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 12, esperando o dia de Deus, apressando a sua vinda. 1 aos Coríntios capítulo 1 versículo 7, olha o que Paulo disse:
não lhes falta um dom, enquanto vocês esperam que Jesus seja revelado na sua vinda. Eu vou lhe mostrando o que a igreja dizia, e você dê glória a Deus, por favor. Hebreus 9:28, Cristo virá segunda vez para aqueles que o aguardam. Aleluia. Hebreus 10:32 é para nós. Não abra mão da confiança que você tem, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu. Agora, pois em breve o que há de vir, virá, e não tardará. Oh glória. Filipenses 3:20, olha o que Paulo disse: a nossa cidadania, a nossa, para de graça, a nossa está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de ler esses textos, eu gosto de ler esses versículos. Paulo disse aos Colossenses, capítulo 1, versículo 4 e 5, eu ouço falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. É isso que eu tenho dito ultimamente, irmão. Precisamos cantar mais sobre o céu, precisamos pregar mais sobre o céu, precisamos devolver para o nosso sermonário as mensagens do céu. Me perguntaram: por que, pastor, a gente tem que falar mais do céu? Foi na entrevista ali ontem: por que a valorização da mensagem do céu? Eu respondi: o nosso nome está escrito onde? No céu. A palavra que ouvimos é de onde? Do céu. O Espírito que nos enche veio de onde? Do céu. O Jesus que nos salvou voltou para onde? Para o céu. E quando a trombeta tocar, Ele vai levar a gente para onde? Para o céu. Então a gente tem que valorizar o quê? Responde, gente. A gente tem que valorizar o quê? O céu. Agora escuta, para a gente encerrar. João experimentou o que nós vamos experimentar. Sem ser a voz como de muitas águas. A primeira voz que ele ouviu tinha som de... sem ser a voz de muitas águas. O primeiro som da voz que ele ouviu ontem, lembra da mensagem? Tinha som de trombeta. Segunda experiência que ele viveu e nós vamos viver. Ele foi, está escrito, Apocalipse 1. Ele foi arrebatado. No dia de Cristo, estando na ilha chamada Patmos, eu fui arrebatado. É a segunda experiência. E depois que ele foi arrebatado, quando ele abre os olhos, quem está na frente dele? Jesus. É a terceira experiência. Agora entenda, por favor, a confirmação de que João experimentou o que a gente vai experimentar. Capítulo 4. Capítulo 4, isso aqui é só para quem tem Bíblia, irmão. Capítulo 4, eu não vim aqui pregar mensagem repetida, eu vim aqui honrar o tema de vocês, porque eu sei que vocês oraram por esse tema. Olha a experiência de João, igualzinho à experiência que a gente vai ter. Capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Primeiro, som de trombeta. Segundo, arrebatamento. Terceiro, visão de Cristo. Quarto, porta aberta no céu. Já fecharam porta para você? Já fecharam porta para nós? Ah, sim, já. Algumas. Você lembra da sua infância?
Eu preciso de uma vaga, doutor, para cuidar do meu filho. Não tem, o postinho está lotado. Eu preciso de uma vaga para entrar nessa escola. Não tem mais vaga. Ou então você já implorou pelo coração de alguém. Eu queria uma vaga no coração de tu. Não tem, cai fora, cai fora. No meu coração não tem vaga. Eu queria uma oportunidade para cantar um hino no congresso. Não tem porta para tu, não dá. Nós não conhecemos você. Eu queria oportunidade para dar uma palavra. Quantas vezes, dos meus 5 a 7, 8 anos, eu ia para a igreja com versículo marcado. Sabe o que é versículo marcado, né? Tem gente que pergunta o que é. É você fazer assim com o dedo na Bíblia. Aí eu ia com versículo marcado. E eu ficava bem na frente do pastor. Quantas convenções, pastor? Eu chorei na convenção que eu preguei aqui do Senhor. Eu chorei, eu pregando na convenção. Eu chorei ali no Brás, pregando na convenção. Cada convenção que eu vou, Deus me faz lembrar. Eu indo nas convenções, cheio de pastor que me conhecia. E eu ficava, é verdade, aleluia. E ninguém abria porta para mim. Na vaga do emprego, tem vaga para mim, não tem porta para tu. Até da própria casa. Até da sala da minha casa. Meu pai já me tirou porque eu queria ler Bíblia de madrugada. Deram uma lâmpada só para iluminar a casa toda. Imagina o tamanho da casa. Aí meu pai disse, apaga essa luz. Aí eu apagava, eu esperava ele dormir. Quando eu via o ronquinho, eu ligava a luz. Ele apaga a luz. Aí eu apagava a luz. Aí quando ele dormiu, eu acendia a luz. Aí teve uma vez que ele levantou, quebrou a lâmpada e mandou eu sair. Aí eu fui lá para o banheiro. Era o banheiro de madeira, nem teto tinha. Me ajoelhei diante do vaso, coloquei uma madeira, peguei minha Bíblia, acendi a vela e fui ler minha Bíblia. Então a sala da minha casa estava fechada para mim naquele dia. E você pensa que foi só para você? Não. Jesus estava no ventre de Maria. Aí Maria e José chegam lá em Belém. Tem vaga? Tem não. Tem porta aberta? Tem não. Não há espaço para ele. Não há espaço para esse casal em nosso hotel. Quando Jesus pregava na sinagoga, eles estavam fechando a porta para Jesus. Eles estavam dizendo assim, não tem vaga, não há espaço para você. Aí Jesus ia pregar onde? Na rua. Porque quem rejeita Jesus é quem não dá espaço para Jesus em si mesmo. Cada vez que tentavam apedrejar Jesus, estavam dizendo, não tem porta aberta para tu, não tem vaga para tu. Até Laodiceia fechou a porta para Jesus. Ele bateu a porta e Jesus do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei nessa igreja, eu entrarei em sua casa. Mas a igreja dizia, a porta para ti está fechada. Quando colocaram Jesus na cruz, estavam dizendo, não tem porta aberta para você em nosso meio. Porque quem despreza Jesus é assim, fecha a porta para ele até em suas expressões. Aí pegaram Jesus e colocaram Jesus no túmulo. Ah, dessa eu gosto. Dessa eu gosto. Porque estavam dizendo assim, estavam dizendo assim na sinagoga, nossa sinagoga não cabe você. Sai fora, nosso hotel não cabe você. Samaria tem pousada, nossa pousada não cabe você. Aí quando colocaram Jesus no túmulo, descobriram que Jesus não cabia lá. Mas esse mesmo Jesus, que teve tantas portas fechadas, disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas vagas. Tem alguém que está entendendo, tem outros que ainda não. Eu repito, na casa de papai tem morada. Até você já falou para Jesus que não tinha vaga, mas ele diz para você, você não me deu vaga, mas eu tenho porta para você, eu tenho vaga para você. Na casa do meu pai tem. Se não fosse assim, eu já tinha dito. Agora, eu irei e vos prepararei lugar. Voltarei para vos buscar. Agora que é chique. E
vos levarei para o céu. É para o céu? Não, me corrija, rapaz. E vos levarei para o céu. Fala não. E vos levarei para o céu. Não. E vos levarei. A gente não vai para o céu por causa do céu. A gente não vai para o céu por medo do inferno. A gente só vai para o céu porque o céu só é céu porque Jesus está no céu. Eu vou para o céu por causa de Jesus. E deixa eu lhe dizer uma verdade. Se quiser assustar, pode assustar. Eu vou atrás de Jesus. E se Jesus disser, estou indo lá no inferno, eu vou atrás dele. Porque onde ele chega, o inferno vira céu. O céu só é céu por causa dele. João não disse, Maranata, desce Jerusalém. Não. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó, chique. Eu vi uma porta aberta no céu. E eu vi uma voz de trombeta que falou comigo. Ó, trombeta, porta aberta, igualzinho com nós. E me disse, olha que coisa chique. Sobe aqui. Não é ali, é aqui. Aqui é onde eu estou. Sobe aqui. 2. E logo fui arrebatado. Então quando João ouve assim, ó, sobe aqui. Quando ele, estou encerrando. Quando ele ouve o aqui, já está lá. Porque Domiciano disse, fica aí. Jesus disse, sobe aqui. Eu disse que eu estava encerrando. Só para quem lê Bíblia. Eu falo para quem o céu se abriu. E pentecostal, quando entende, ele fala o quê? Isso. Em Isaías capítulo 6, o céu se abriu para Isaías. Se tu não dá glória, porque está com inveja de Isaías, vigia. Isaías capítulo 6, o céu se abriu para Isaías. Ezequiel capítulo 1, o céu se abriu para Ezequiel. Em Mateus capítulo 3, o céu se abriu para Jesus. Em Atos capítulo 7, o céu se abriu para Estevão. Em Atos capítulo 9, o céu se abriu para Saulo. Em Atos capítulo 10, o céu se abriu para Pedro. Mas no arrebatamento, é para bradar, o céu vai se abrir para mim. Mas no arrebatamento, eu quero ouvir, no arrebatamento, o céu vai se abrir para mim. Desculpe-me, você que está assistindo na internet. Desculpe-me, qualquer que seja a sua religião. Maior desrespeito é não falar o que a Bíblia diz. A esperança do catolicismo é purgatório, tadinhos. A esperança do espiritismo é reencarnação, mais dó ainda. Mas a esperança da igreja é ouvir o toque da trombeta. A esperança da igreja é o arrebatamento. E quando João viu arrebatado, quando João foi arrebatado, ele viu quem? Ele viu quem? Jesus. Chegar no céu, irmão, chegar no céu. Tu quer ver quem? Os músicos dizem assim, eu quero ver Davi. Aí Davi agora é comigo na harpa.
Tem músico que lê Bíblia, Eu quero ver Gedutum, quero ver Asaf, quero ver os filhos de Coré. Eu quero ver como a habilidade deles para música. E vai ver mesmo, toca, sentar assim, ó. Irmão, se houver Sansão, Salomão, no céu eu vou dizer, Deus é amor mesmo. Deus é muito amoroso. Quando eu enxergar Daniel, eu vou dizer, tu orou ou tu dormiu na cova? Quando eu ver Misael, Ananias e Azarias, como é que sai do fogo sem ter cheiro de fumaça? Quando eu ver Moisés, eu vou perguntar assim, como é que tu é chamado de um homem mais manso da face da terra se tu matou um cabra, feriu a rocha? Eu tenho muita coisa para perguntar. Os jovens ficam perguntando para mim no direct, eu também não sei, chega lá, nós perguntamos. Chegar para Maria assim, ó, quando tu estava com o Deus em pele humana nos teus braços, como que era carregar o próprio Salvador nos braços? Serva Maria, como foi cuidar do joelho ralado dele, trocar a fralda dele? Como foi fazer papinha para ele dar mamar? Como foi? Eu tenho muita coisa para perguntar. Chegar no céu, quando eu ver Paulo, vou chamar o Sila Malafaia e Paulo, fazer um debate aqui. Paulo e Sila Malafaia, dois fera. Vai ser muito bom ver todos esses. Mas todos pecaram. Todos mentiram. Todos falharam, todos caíram. Imagine como será maravilhoso ver a face daquele que nunca pecou, nunca mentiu, nunca falhou, nunca errou, nunca odiou. Irmão, Cleito vai ver ele estudinho. E depois que eu perguntasse, Cleito, e aí? É top ou não é ver esses caras? Cleito vai dizer, pastor, eu vi eles tudinho. Porém, meu amado, o mais belo. Aí o pai vai perguntar para a filha, minha filha, tu quer ver quem aqui no céu? Eu quero conhecer Jesus. Aí vai perguntar para o novo convertido, você quer ver quem aqui no céu? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero. Meu amado, imagine isso. Aí tem crente que é ousado. Amém, chega. Aí Jesus está aqui. Aí Jesus está andando assim. Aí tem crente que é tão bom de Bíblia. Ô irmão, tu imagina o céu assim igual eu, né? Tu não fica com esse céu chato na cabeça não, né? Os crentes flutuando, santo, 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 santo. Não, irmão, faça até o céu. Não. Pelo amor de Jesus aqui de Nazaré, irmão. Jesus está indo. Aí os crentes indo atrás. Aí eu vou perguntar assim, para onde vocês estão indo? Atrás de Jesus.
E por que atrás de Jesus? Porque ele disse que onde ele estivesse, nós estaríamos também. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. O mesmo Senhor que subiu descerá nos céus, nas nuvens, com alarido, som que ninguém discerne, só barulho, com voz de arcanjo, despertamento para Israel, e com trombeta de Deus. Se o alarido é para o mundo que não discerne, se a voz do arcanjo é despertamento para Israel, a trombeta de Deus é para quem? Para de graça, a trombeta é de quem? Não, a trombeta de Deus. Olha lá, as irmãs, trombeta de Deus. Os irmãos, trombeta de Deus. A trombeta é de Deus. A igreja é de quem? O Espírito Santo que está na igreja é de quem? E o espírito humano que está em nós veio de quem? Então, se a trombeta é de Deus e o espírito que está em nós veio de Deus, quando a trombeta tocar lá, aqui dentro, o Espírito vai dizer: eu conheço esse som. Eu conheço esse som. Trombeta de Deus. Agora. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos agora arrebatados, transformados, e seremos arrebatados juntamente com eles. Opa, até nesse dia vai ter que ter humildade. Os mortos vão ressuscitar primeiro, mas não vão chegar lá primeiro, vai subir junto com nós. E Paulo conclui: e estaremos para sempre com o Senhor. Fiquem assentados. Antes que a gente fique em pé, eu preciso que você abaixe a sua cabeça comigo e pense no céu. Não vai ter morte. Pense nas glórias da igreja na glória. Vai ser muito mais do que imaginamos. E depois nós desceremos para reinar nessa terra. Tudo que você estuda hoje, moça, tudo que você estuda hoje, moço, vai te ajudar quando a igreja for reinar nessa terra. Veremos os nossos avós, nossos antigos pastores. Veremos nossos irmãos que nos ganharam para Jesus. Aqueles pregadores que tanto nos influenciaram. Veremos sim. E quando você olhar para Jesus, 1 João capítulo 3 diz que seu corpo estará semelhante ao dele. Paulo disse aos Filipenses que a mesma glória do corpo dele estará em nosso corpo. Todas essas dores, mazelas, limitações do nosso corpo serão tiradas. E a gente não vai cair como morto igual a João. Não. A gente vai suportar olhar para ele e admirá-lo, adorá-lo, engrandecê-lo. Se você está pensando no que a Bíblia diz sobre o céu, permita-me. Eu sei que isso vai mexer com a sua alma, mas o que eu estou fazendo aqui, faça agora. Em nome de Jesus, enxergue pela fé sua família se encontrando contigo na Nova Jerusalém. Deus é Deus de surpresas. Deus vai até a última hora para salvar alguém.
Você pode não crer ou não saber, mas teremos muitas surpresas nos céus. Abaixe a cabeça e diga para Jesus: não me deixa perder minha casa para Satanás. O Senhor levou a família de Noé para a arca. O Senhor protegeu a família de Ló na casa. Então, Senhor, leva a nossa família com a gente. O diabo não tem família, é por isso que ele quer destruir a família dos meus irmãos. Mas Jesus tem família. A família de Jesus é a igreja. E através dessa família, as famílias não serão envergonhadas. Fala comigo: minha casa vai ouvir comigo o toque da trombeta. Eu creio. Você que se afastou do evangelho, você que não é evangélico, eu quero orar por você agora. Algum irmão, alguma irmã vai te chamar para vir à frente. Jesus já salvou muitas almas. Quem sabe tem almas aqui ainda que esperou esse dia para isso. Eu quero orar por você que se afastou do evangelho. Eu quero orar por você que não é evangélico. Alguém vai te chamar e vai vir à frente com você. Prepara o espaço rapidinho, porque as pessoas estão vindo. A igreja pode ficar em pé comigo. Olhar para o seu lado e convidar alguém. Porque você vai ganhar alguém para Jesus agora. Eu preciso que você olhe para o lado e convide essa pessoa e diga que a gente vai orar por ela agora. Olhe para o lado, por favor. Tem gente uniformizada que está afastada do evangelho. Tem gente uniformizada que ainda não confessou Jesus como o único Senhor e Salvador. Eu estou esperando você, acompanhando essa irmã, acompanhando esse irmão, sendo acompanhado por eles, vindo aqui à frente, porque a igreja vai orar por você.